Olá pessoal, estamos iniciando mais uma vez nessa noite o nosso quarto episódio do nosso Louvorcast, o louvor do interior, o podcast do interior aqui diretamente de Carangola, Minas Gerais, e hoje nós vamos conversar com o nosso irmão Marcelo Valente, onde ele irá nos relatar aqui, além dos assuntos bíblicos, corriqueiramente, que nós temos a oportunidade de discutir aqui no nosso podcast, também a sua experiência em conversão em Cristo Jesus. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo de hoje, eu quero agradecer mais uma vez todos os nossos apoiadores. O Laboratório Laco, aqui em Carangola, Minas Gerais, em frente à Praça da Matriz ali, que é especializado em alguns exames laboratoriais específicos, como exames toxicológicos, para você que é caminhoneiro, que é motorista, e também para exames específicos para mulheres grávidas, de diversos tipos de exames. Então, para você que precisa realizar o seu exame, pode procurar lá o Laboratório Laco, em frente à Praça da Matriz, e também ao lado do Laboratório Laco, temos também a Valente Serviços Digitais, que é de proprietário aqui do nosso convidado, do Marcelo Valente, que é especializado em diversos serviços na área de tecnologia, Quais são os serviços que são ofertados pela sua empresa, Marcelo? Então, são vários serviços na área de informática, Nós temos... nosso foco é o atendimento ao público, A gente atende as pessoas para resolver problemas com nome, se tiver problema na Receita Federal, INSS, CEMIG, Prefeitura, e serviços de impressão, xerox, Serviço, sim, em geral, O que for preciso para estar resolvendo pela internet, As pessoas não precisam sair de Carangola e ir para uma cidade maior, Muriaé, por exemplo, ou Juiz de Fora, Só ir lá que nós... Eu não, A minha esposa está lá, junto com as meninas, A sua equipe, A equipe toda. E elas atendem lá e resolvem os problemas. Se precisar imprimir uma guia, qualquer coisa, apostilas. Se precisar entrar em alguma coisa específica de um concurso público. Sim. Todos esses serviços. E aproveitando também a deixa, a minha esposa também, ela entrou no ramo de presente, Então, ela produz... São personalizados? Personalizados, isso aí. Então ela produz esses presentes que são personalizados, que são crachás, ela faz canetas personalizadas, canecas, etiquetas. Eu estou aqui tentando lembrar que são tantas coisas. Ela fez no Dia das Mães agora, ela fez com bombom, sabe? Ela criou vários artigos, Inclusive as igrejas pediram a ela também, ela fez os artigos, para estar dando como brinde também. Mais um serviço, então, sendo ofertado aí pela Valente Serviços Digitais. Justamente. Então é isso aí, ó. Então a Laco, que está ali em frente à Praça da Matriz, a Serve Peças também, que é a maior loja de peças automotivas de Carangola e região, a loja Milani Cunha, moda feminina, e a Milani Kids, ali na subida ali do cemitério, atrás da rodoviária de Carangola, em frente ao restaurante do Pedro, a Dames Store, aqui lojas de roupas personalizadas, e o nosso amigo Alessandro da Aeromídia Digital. Muito obrigado pelo apoio de sempre, que Jesus Cristo continue abençoando essas empresas, todos os clientes e esses empresários que sempre estão nos apoiando aqui para a realização do podcast cristão Louvorcast. Bom, hoje nós estamos aqui com o irmão Marcelo Valente, que é membro lá da PIB, da Primeira Igreja Batista de Carangola. Ele que é administrador de empresas e formado também em matemática. Eu não sabia que você também era formado em matemática, mas você nunca chegou a atuar como professor, não, né? Não, aqui em Carangola não. Não, né? Quando eu morava no Rio de Janeiro,
eu atuava. Eu dava aula de matemática, física, né? Porque eu tinha passado lá no concurso da UFRJ e eu fiquei alguns períodos lá. E nesse interim, né, eu acabei vindo para cá, né, porque eu achei melhor, questão de vida. Lá no Rio estava tendo muita violência, então eu acabei trancando a matrícula lá e vim para cá, formei em administração de empresas e passado alguns anos depois, eu concluí meu curso de matemática também. E você é carioca, então? Sou carioca, nascido Carioca. em Bangu. É nascido em Bangu. Eu em Bangu. É. E o seu nome é Marcelo Valente. Isso, É Marcelo Valente, isso, né? de Almeida. De Almeida. O Valente é oriundo de qual? De Alvorada. De Alvorada. Isso, ali do Furriel. Do Furriel. Um Isso. abraço aí pro pessoal do Furriel. E vamos pegar esse gancho aqui desse sobrenome Valente seu aqui. Você é valente mesmo ou é só no nome? Né? Porque lá em Josué, capítulo 1:9, Sim. diz o quê? Lê para nós aí. Diz que não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Veja bem, né? Nós estamos falando aí de valentia, né? É. E a palavra de Deus nos encoraja a sermos o quê? Fortes E corajosos. e corajosos. Quem anda com Deus, com Jesus, tem que ser forte e corajoso? É forte e É corajoso? forte e corajoso, porque o Espírito dele nos alimenta, nos fortalece. Nos É fortalece. impressionante, é impressionante. Fora a paz de espírito, né? É aquela mistura de paz com forte, corajoso, é uma coisa assim sobrenatural. Sobrenatural, né? É a rocha que nos sustenta, né? É a rocha que nos sustenta. É a rocha que nos sustenta. É isso aí. Então, muito obrigado pela sua presença, tá? É uma felicidade imensa estar te recebendo aqui hoje. Já tinha feito esse convite anteriormente, e aí semana passada nós oficializamos esse convite. E eu gostaria de escutar a sua história aqui em relação à sua caminhada com Cristo. Os desafios na sua caminhada, qual foi o momento que você realmente... eu sei que você veio de um lar cristão, né? Sim. A sua família ali, né? Desde o seu nascimento e tudo mais. Mas conta para nós aqui como que foi o seu processo de conversão. Eu sempre faço essa pergunta aqui, que é porque eu acredito que todos nós possuímos uma história pessoal com Cristo. Sim. E a experiência, ela é muito individual, ela é muito única, né? Eu tenho uma experiência e você também vai ter uma experiência, e eu tenho certeza que você tem uma história para contar. Sim. Como é que foi essa história sua? Então, assim, como você já falou, né? Eu nasci no berço evangélico, né? E vou te falar, é muito bom quando a gente nasce já, quando os nossos pais, né? Pais, avós, a gente tem já esse caminho já trilhado em nossas vidas, né? Só que se a gente não tomar uma postura, né, e assumir esse caminho, assumir Cristo na vida, né, a gente acaba desviando um pouco, né? Mas eu sempre tive uma certeza na minha vida, sabe? Que a minha mãe, a minha avó sempre oraram muito por mim, né? Então, quando eu estava um pouco fora do caminho do Senhor, né, vamos dizer assim, Deus sempre estava comigo ali me sustentando, porque eu sentia que eu tinha um suporte, eu tinha uma cobertura de oração vinda da minha casa. A base familiar, né? A base familiar, sabe? Ela foi de suma importância na minha vida, né? Então, assim,
Eu nasci no berço evangélico, né? Comecei E sempre foi na Batista? Não. No Rio, eu era da Nova Vida. Ah, Nova Vida, né? Aqui não tem, aqui na região, né? Eu era da Nova Vida. Eu comecei a aprender a tocar bateria com meus 11 para 12 anos, mais ou menos. E ali foi muito bom, porque ali eu me fortaleci através da música, né? E eu me lembro até hoje, que foi na época quando o Ministério Diante do Trono chegou na mídia, né? Aí a gente fazia cantatas, né? Com essas músicas dele, né? Porque não tinha, como tem hoje, né? Várias bandas, ministérios, não tinha, né? Essa coisa da internet está popularizada hoje, né? Naquela época não tinha nada disso, né? Então, eu me lembro até hoje que o primeiro grande ministério de bandas, sabe, de igreja, assim, que surgiu foi o Diante do Trono. E eu tinha 11, 12 anos. Então, marcou muito ali, né, como referência musical na minha vida, né? E dali eu fui crescendo, né? E estudando música, me fortaleci muito na igreja, ajudava muito e tal. Só que quando a gente pega uma certa idade, quando eu peguei, com 17 para 18 anos, né? Eu dei uma leve desviada, vamos dizer assim, né? Dei uma leve desviada, né? Cabeça muito doida, querendo aproveitar a vida, né? Muita concorrência, né, fora aí, né, no mundo, vamos dizer assim, né? Justamente. Então, e nessa aí eu acabei deixando de lado o meu dom, né? Essa questão de quando Deus colocou em mim, quando Deus confiou em mim, né? A música para eu estar adorando a Ele na igreja, isso é um dom de Deus, né? E eu deixei isso de lado, né? E foi que me afastou um pouquinho essa situação. E quando eu tinha meus 23 anos, tá? Tô só resumindo, tá? Quando eu tinha meus 22 para 23 anos, eu mudei para Carangola, né? Larguei tudo lá no Rio, eu era professor, né? Minha mãe me ajudou a vir para cá financeiramente, né? Agradeço muito a ela, sou muito grato, na verdade. E isso com quantos anos que você veio para cá? 22 para 23 anos. 22 para 23, já assim, bem adolescente, né? Bem já jovem já, né? Bem já jovem. Né? Só que, porque lá no Rio, né? A gente ganha-se bem, mas também gasta-se muito e tal. E quando eu vim para cá, né? Eu fiquei, assim, encantado com a cidade, né? Uma cidade de interior e que eu amei a cidade, né? E eu vim para cá, montei na época a Lan House. Sim. Né, que até hoje existe, mas é valente esse serviço, né? Quantos anos já de empresa? De empresa, eu abri ela, foi no dia 18 de outubro de 2006. Olha só. E tá até hoje. Até hoje. No mesmo lugar? Não. Não. Ali é o segundo lugar. Segundo lugar. Mas ali naquele ponto tem muitos anos. Tem, ali eu mudei em dezembro de 2012. Olha só. Então já 12 anos que eu estou naquele ponto ali, né? Graças a Deus, não tenho o que reclamar. Porque Deus tem abençoado, Deus tem sustentado, né? E na época, em 2006, eu montei a Lan House, que era febre, né? Sim. Né? E agradeço muito a Deus, porque foi ali que eu conheci minha esposa. Nada é por acaso, né? Nada por acaso, entendeu? Conheci a Camila, minha esposa. E deixar já um recado para ela aqui que eu amo muito, tá? Isso aí, um abraço para Camila, tá? E assim, e dali a minha vida, ela começou, quando eu vim para cá, né? Eu não estava ligado com Deus. Queria só serviço, trabalhar, tal, né? E eu conheci minha esposa foi logo no início de 2007, né? Acho que foi janeiro. Então foi logo recente. Eu abri a loja, né? Que foi em outubro de 2006. Se eu não me engano, em janeiro de 2007 eu já tinha visto ela lá na loja. Então aí já comecei já as investidas, né? Sim.
E logo em seguida eu assumi o namoro com ela. E enfim, e foi assim, uma benção na minha vida, né? Passamos muitas coisas juntos e tal, mas eu não estava ligado com Deus, Sim. né? Então, quando eu assumi o relacionamento com ela, né? Eu falei para ela assim, Camila, vamos para a igreja, né? Vamos para a igreja. E nós fomos para a PIB, né, de Carangola, que é o pastor Matusael. Um grande abraço para ele Um também. abraço aí. Semana que vem ele tá aqui. É, Sim. então uma pessoa que eu admiro muito, tá? E eu me lembro até hoje, naquele templo pequenininho, que hoje, Sim. hoje o templo cabe 700 pessoas, né? Sim. Mas o templo de antigamente cabia, sei lá, 150 pessoas, Sim. né? Eu acho que é isso. Eu me lembro até hoje no culto que eu fui num sábado, culto jovem, Sim. a igreja já estava cheia, cheia de jovens, né? E eu estava lá, ele fez a oração da fé, e eu fui, eu e a Camila. E ele me deu um abraço que eu não esqueço até hoje. Eu acho que ele não vai lembrar disso, óbvio, né? Mas esse abraço foi um abraço que eu senti o Espírito de Deus me abraçando. Olha só que glória. Impressionante. E foi muito impactante na minha vida. Porque ali eu comecei a me, vamos dizer assim, a me reativar espiritualmente. Se sentir assim, acolhido, né? Acolhido, justamente. Se sentir Entendeu? acolhido. A gente se Justamente. sente acolhido, né? É por isso que é muito importante a gente não faltar aos cultos, Não faltar aos cultos. entendeu? Porque o culto, é no culto que acontece coisas ali O extraordinárias. corpo de Cristo ali, O né? corpo de E você Cristo. acredita que você falando isso aí na época que após a morte dos meus pais, Uhum. eu comecei a trabalhar em Ouro Preto. Eu trabalhava em Matipó 2 dias a semana e 3 dias em Ouro Preto. E aí eu pegava o carro aqui no domingo à noite para ir para lá. Chegava lá meia-noite. Caramba. Então eu trabalhava lá segunda, terça e quarta, saía na quarta à noite para vir embora para Matipó para dar aula. Uhum. Eu chegava, quando eu pegava aquela estrada à noite de madrugada, quando eu chegava lá meia-noite, eu sentia uma solidão tão grande, eu conversava com Deus assim. Eu tô me sentindo tão sozinho porque a minha esposa ficou em casa e eu pego estrada sozinho, eu chego aqui, cidade estranha, não conheço ninguém, tô tão sozinho. Depois que eu entrei para a igreja, eu me senti acolhido, eu me senti abraçado por Jesus. E eu acredito que é esse mesmo sentimento aí que você está falando. Entendeu? É Porque impressionante. na perda dos meus pais eu me senti órfão. Ué. E depois esse sentimento ele desapareceu, porque o amor de Cristo Deus. transbordou com tamanha força no meu coração que aquilo preencheu. Não é mais ou menos isso? É isso aí. É isso aí, né? É isso aí, né? Então, assim, é uma sensação espetacular, sabe? Assim, quando eu tava lá com a loja, né? Em 2007, 2008, né? Eu me lembro que começaram a surgir outras lan houses naquela época, né? Eu me lembro que Carangola chegou a ter 43 lan houses. No né? auge ali, né? No auge, né? Então aí a minha loja começou a cair. Começou a cair. Chegou um ponto que ela faliu praticamente, né? E eu estava junto com a Camila, né? Namorando. E eu falei assim, Camila, eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Eu vou voltar para o Rio de Janeiro porque não tem mais o que eu fazer aqui. Acabou, né? Porque a loja faliu e eu não tenho mais o que fazer aqui. O que eu vou fazer em Carangola? Mal sabia eu, né? E acabou que eu vendi a loja para um amigo meu, né? Mas assim, eu vendi Casas Bahia. Acho que foram 20 parcelas de um valor lá que a gente tinha determinado, né? E esse amigo meu pegou, né? E eu voltei pro Rio. Foi embora. Fui embora, voltei para casa da minha avó na época. E eu cheguei no Rio, eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer?
totalmente sem rumo, né? Isso eu não lembro, isso devia ser 2009, eu acho que foi isso. Aí eu, né, sem serviço, sem nada, né? Aí eu, pronto, agora eu vou começar do zero aqui no Rio. E nada dava certo. Caçava serviço ali, aqui, nada dava certo, nada dava certo. Uhum. Chegou um ponto que eu falei assim para minha mãe, e nesse tempo eu fiquei no Rio um mês e meio só, ou 2 meses, uma coisa assim. E nesse tempo, quase, assim, praticamente todo final de semana, eu tinha um carrinho velho, eu vinha para cá para ver a Camila, né? Com saudade, Sim. e eu vinha para cá. Aí a minha mãe falou assim, Marcelo, você tem que voltar para lá, porque a sua vida é lá. Você quer a Camila, você ama a Camila, e você tem que voltar para Carangola. E eu pensei, realmente, minha vida não é mais no Rio de Janeiro. Acabou. E eu fui e juntei minhas coisas naquele carro velho, minhas malas, Hum. naquela sacola plástica, joguei tudo no carro e voltei. Assim, sem saber o que fazer. Voltei. Aí a minha sogra, a casa onde minha sogra morava, né, na rua Santa Luzia, tem um porão embaixo, Uhum. né? Hoje esse porão ele tá arrumado, mas na minha época era uma bate-caverna. Aham. Sinistro mesmo, entendeu? Aí eu fui, cheguei, aí minha sogra, não, Marcelo, pode morar aqui embaixo. Eu fui, aí eu, todo mundo lá, fizemos um mutirão, limpamos aquele negócio todo. E assim, era Ali foi seu recomeço. como eu começo, foi no porão. Foi no porão. Olha só. E foi. Aí eu cheguei para esse amigo meu, falei assim, pô, você não quer me passar a loja de volta, não? Ele passa, o negócio não tá dando certo. Desacreditado. Não, o negócio tava lá agarrado com ele e tal, tal. Aí a gente chegou a um acordo, né? Repus ele o dinheiro que ele me pagou com o tempo também. E reassumi a loja. Né, assim, a questão que eu fiquei fora da loja, botar aí 2 meses, Uhum. né? Aí eu fui reassumir a loja e, e daí foi crescendo a loja, não sei como. Deus foi movendo. Por quê? Naquela época não existia o que tem hoje, que são os serviços digitais. Sim. Aí eu comecei, sabe como? Eu lembro disso até hoje, gravando CD e DVD, gravando mídias, Aham. né? Chegava um cliente e falava assim, tô querendo um CD com músicas para estar colocando lá no meu carro. Ah, beleza, pum, gravei. Ah, quanto que é? Ah, sei lá, X. Não tinha nada. Aí isso foi. Aí eu comecei gravando mídia. E dali da mídia eu fui entendendo outras coisas. Você vê que Deus vai capacitando a gente, né, para desenvolver novas habilidades e fazer novos trabalhos. E esses trabalhos vai dignificando a nossa vida e traçando novos rumos e propósitos, Justamente, não é? justamente. E eu me lembro, Gazinho, eu comprei a minha primeira máquina de Xerox. Foi uma Brother. Eu parcelei ela em 24 vezes. Chegou um cara lá, fornecedor da Brother, não, eu tô aqui vendendo a máquina, só eu preciso comprar uma máquina. Eu falei pra ele, ó, não tem cartão, não tem dinheiro. Ele, não, você tem cheque? Tem cheque. Fiz 24 folhas pra ele de cheque. E as portas abrindo, né? Passei pra ele e botei a máquina ali, aí começou a pingar uma Xerox aqui, um scannerzinho aqui, aí foi crescendo. Assim, sabe? Foi paulatinamente. E na época eu tinha 12 máquinas. Aham. As máquinas foram só acabando, eu fui vendendo as máquinas e eu fui só aumentando o meu atendimento ao público aqui. A empresa foi tomando um outro formato. Outro formato. E você acredita que isso foi obra divina? Obra de 100%. Deus. Porque isso foi em meados de 2010. Aham. Foi crescendo tanto esse ramo de serviços, né? Tinha algumas máquinas lá, mas só para ter, né? Mas que em dezembro de 2012 eu tive que mudar. Que eu estava dentro da Galeria Tavares, né? Uhum.
Fiquei lá de 2006 até 2012. E em dezembro de 2012 eu consegui o ponto na rua. E eu lembro de quando você estava dentro da Galeria Tavares. Eu não lembro quando você passou para o Ponto Novo. Uhum. Mas pegando esse gancho seu aí, dessa trajetória sua, desde quando você foi para o Rio de Janeiro e retornou, todos esses perrengues aí, eu tenho uma pergunta para te fazer. Uhum. Nesses momentos, você acredita, de que forma que você acredita que Deus falou com você? A pergunta você acredita que Deus fala com a gente? Se ele fala, se você acredita nisso, de que forma que você acredita que ele fala com a gente? Entendi. Então, eu acredito fielmente que Deus fala conosco, até porque, né, hoje eu escuto Deus falando comigo, eu escuto o Espírito do Senhor falando comigo, Uhum. né? Mas naquela época, né, que eu era novo, né, imaturo, né? Então, Deus, ele falava comigo, é, em sua grande misericórdia, porque nós não somos fáceis, né? A gente, o homem, na verdade, o homem ele age muito pelo impulso, Uhum. né? Vai que vai dar certo, Sem pedir vai, orientação, né? né? Vamos fazer, vamos estar acontecendo e sem pedir orientação, né? Então, mas não foi à toa que Deus colocou a Camila na minha vida, entendeu? Porque a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica o seu lar, né? Nessa época, nós ainda não estávamos casados, né? Eu casei foi em julho, no dia 23 de julho de 2011, né? Então, quando eu estava na Galeria Tavares, eu não estava casado, mas ela estava sempre comigo, conversando comigo, me ajudando a pensar, a fazer, entendeu? E nesse meio tempo ela foi aprendendo também o serviço da loja. Então ela trabalhava junto comigo, né? E nisso eu via Deus ali, né? Hoje eu tenho 40 anos, Uhum. né? Naquela época lá eu devia ter uns 28 anos, né? 26 mais ou menos. E ali foi se concretizando a estrutura do, da, da instituição ali, né? Justamente. Daquele princípio do lar, do casamento, né? Justamente. Daquele propósito de união. Você enxergava aquilo ali. Enxergava, enxergava. Tanto que eu sempre fui uma pessoa que sempre prezei pelo relacionamento sério. Vamos namorar? Vamos namorar. Tanto que eu namorei 4 anos, noivei 2 anos e casei, né? Por quê? Porque eu sempre entendi que isso na minha vida é uma bênção do Senhor, né? E se eu fizesse o que eu fiz, eu sei que Deus iria trazer frutos para minha vida. Sim. Tanto que hoje a gente tem uma filha que é uma bênção, que a Manuela tem 7 aninhos hoje, né? Que é um fruto desse relacionamento. E eu via que naquela época, sabe, eu era muito estressado, estourado, né? E a Camila sempre linda, calma, Marcelo, vamos fazer, devagarzinho e tal. Eu sempre fui muito ansioso, preocupado com as coisas, né? Uhum. Eu acho que isso é natural do homem, né? Uhum. Então, e ela sempre foi sempre foi me orientando, me ajudando, né? E nesse tempo também eu estava na igreja, né? E ela também, E ela também, te acompanhando. acompanhando, né? E eu voltei a tocar bateria aqui em Carangola. E hoje você faz parte de qual ministério aqui na PIB? Então, hoje eu tive que me ausentar um pouco do Ministério de Louvor, né? Uhum. Vou até voltar, tá? Mas por que que eu fiz isso? Porque eu entendi que eu preciso de ter um tempo comigo, eu e Deus, entendeu? Para aumentar a Para aumentar a intimidade. intimidade, né? Porque o que acontece? Quando eu estava lá no Louvor, eu estava tocando, ou participando de alguma outra atividade, e eu pensava que já estava tudo bem,
estava tudo ótimo. Eu já estou fazendo a minha parte, né? Já está tudo certinho. Só que isso não é nada. Isso É muito é raso. muito raso. Deus quer que a gente tenha uma intimidade maior com Ele, entendeu? Então, na minha vida, eu preferi, solicitei uma pausa lá do louvor para que eu tenha essa intimidade maior com Deus, entendeu? Para que você aumente a busca. Para que eu tive que fazer isso comigo, porque eu estava trocando esse sentimento. Eu estava trocando. Por quê? Como eu já estou lá tocando, eu já estou fazendo a minha parte, já está muito bom para Deus. Entendeu? Aí você entra numa zona de conforto. Justamente. Eu entrei nessa zona de conforto e ficava acomodado. Aí eu não lia a Bíblia direito, lendo pouco a Bíblia, não aí orava pouco. Então, assim, eu ficava muito relaxado. Aí eu falei assim: não, eu vou me ausentar e vou dar prioridade à palavra de Deus. Entendeu? Tanto que, o Guazinho, vou te falar, a minha vida espiritual mudou. Porque eu mudei o foco da minha vida. Saí dessa zona de conforto e fui buscar algo que eu não tinha o conhecimento da grandiosidade que é. Entendeu? Guazinho, não tem coisa melhor do que você ser íntimo de Deus. Sabe? A intimidade, e Deus tem prazer nisso. Entendeu? Deus tem prazer. Eu estava no culto, quinta-feira, entrou um jovem na igreja, e esse jovem, no meio do culto, o pastor estava pregando, estava já findando já a pregação, entrou um jovem, ele estava um pouco alterado, eu não sei se ele estava drogado ou alcoolizado. Entrou um jovem aleatório. Isso, entendeu? Não vou falar o nome dele Sim. Mas esse jovem, ele chegou lá na frente, se ajoelhou lá no altar, nos pés do pastor praticamente, e falou que iria se suicidar. Isso o culto acontecendo. Normal, entendendo? Aí o pastor parou a pregação e eu fiquei olhando assim, sabe? E Deus falou comigo ali. Falou assim: Marcelo, se você está vendo essa igreja, não é para você. Esse lugar é para os doentes. Olha só. Entendeu? É para os necessitados. E eu vou te usar. Quasinho, eu até me emociono, cara, porque as pessoas estão necessitadas, cara. Carentes, né? Carentes, cara. Entendeu? Em busca de respostas que elas não vão encontrar em lugar nenhum. Não busca. Entendeu? Então, e Mas eu e aí, senti, cara, eu senti a dor dele, sabe? Deus me mostrou. E isso foi o quê? Num domingo? Foi na quinta-feira. Na quinta-feira. Na quinta-feira. E os cultos no meio de semana são aqueles cultos mais fortes, São. mais pesados. Né? Mas e aí? E aí? Não, aí o que aconteceu? A gente orou por ele, né? Ele se acalmou, né? Ele estava indo a algum lugar para tirar a vida dele. Só que nesse ele passou em frente à igreja. E ele entrou. Algo tocou, algo não, né? A presença de Deus, o Espírito Santo tocou no coração dele e ele entrou. Justamente. E olha, para ele ter entrado ali, é porque Deus tem um propósito na vida dele muito grande. Tem. E ele já foi um servo de Deus. Ele já pregou a palavra de Deus. Olha só. Entendeu? Então ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra. Entendeu? E aí vocês oraram por ele? Oramos por ele, conversamos com ele, né? Ele se acalmou. A igreja toda intercedeu por ele, né? Só que ele não estava 100% sóbrio, né? Eu não sei se ele estava, né? Sob efeito de alguma substância. E aí, enfim, depois ele sumiu da igreja, mas de vez em quando ele aparece lá. De vez em quando ele aparece. E o que eu posso fazer por ele é orar por ele, né? E pedir a Deus
para tocar no coração dele, porque ele conhece a palavra, entendeu? Então, assim, quando Deus fala comigo, ele fala realmente comigo, entendeu? Mas como é que você faz isso, Marcelo? É simples, sabe? É só você buscar a palavra, né? Acorda de manhã, bota o seu joelho no chão, agradece porque você acordou, Sendo a primeira coisa que você deve fazer, né? né? Agradece, sabe? Lê uma passagem bíblica, sabe? Peça a Deus uma orientação para o seu dia, porque os nossos dias são muito difíceis, Sim, são muito carregados, né? sim, É muita informação, então a nossa mente fica cansada, sim. né? E durante o dia, quando tiver os seus problemas, sempre coloca Deus na frente. Eu ando na rua, dirigindo, assim, Deus, abençoa meu dia, me ajuda. Ó, Deus, eu tenho que fazer tal coisa ali na empresa, já vai lá, me ajuda. A sensação que eu tenho é que eu oro o dia inteiro, porque o tempo todo eu tô pensando, orando. Pensando, orando, entendendo? A gente mexe com pessoas, né? Sim, Relacionamentos, tal, atendimento. Então a gente lá na loja, por exemplo, a Camila, entra todas as pessoas, né? De todas as religiões, sim. né? E então assim, eu falo com a Camila, abençoa a loja, a gente ora lá no nosso negócio, que a gente tem que abençoar, porque o nosso ganha-pão tá ali, foi Deus que nos deu, Sim. né? Então a gente tem que estar sempre preparado, porque pode vir a acontecer, Uhum. entendeu? Então por isso que eu tô sempre em mente, Deus, me ajuda. Só isso, sabe? Me ajuda, me orienta, Sim. né? Essa busca incessante tem que ser assim. Resumindo, o acesso a ele é livre, né? É livre, Tá livre, né? tá livre. Pois bem, fala para nós aqui de 3 versículos bíblicos que te, que te, que te marcaram, Uhum. entendeu? Eu te pedi para você me passar esses versículos e você me passou 3 aqui. Sim, O primeiro deles está lá em 1 Coríntios 13. isso. Muito 1 bem. Coríntios 13. Eu posso ler? Pode, fica à vontade. 1 Coríntios 13, eu vou abreviar. Versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E 13, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior deles é o amor. Vazinho, isso me impacta demais. Sabe por quê? Ah, O amor é Jesus. Entendeu? O amor que é falado aqui, eu entendo na minha vida que é o próprio Jesus Cristo em minha vida. uhum. Entendeu? O cuidado O dele. cuidado dele, o sacrifício que ele fez pela minha vida, E que faz até hoje, né? que faz até hoje, né? Mesmo nós não merecendo, né? Justamente, né? A palavra de Deus fala que nós devemos andar a segunda milha, né? O que é andar a segunda milha? É o exemplo de Cristo, Uhum. né? Cristo, ele constantemente andava a segunda milha, tinha paciência, tinha o amor, tinha aquele perdão, sabe? Tinha aquela compaixão. É isso, entendeu? É isso que eu entendo que é o sentimento de Cristo na minha vida. E é um dos maiores desafios, né, da humanidade. Que é pensar no próximo, né? Liberar perdão, Dar perdão. Hoje, mas o perdão o verdadeiro. perdão verdadeiro. Hoje, as maiores doenças que existem, doenças físicas, por falta de perdão. Sim, teve uma pregação que eu assisti que eu ouvi uma frase que me impactou pro resto da minha vida, que diz assim: o perdão é para quem não merece.
é para quem não merece. E isso é muito forte, porque, veja bem, eu preciso perdoar de todo o coração. De todo o coração. E é um ensinamento de Jesus, independente de qualquer situação, Justamente. né? E uma frase que eu vi é sobre o relacionamento, né, de casal, né? É, como é que pode, né, o homem e a mulher, dois seres totalmente diferentes, né, conviverem juntos? Porque eles têm que treinar todos os dias a prática do perdão, tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem quanto a mulher. Porque se não tiver essa prática do perdão entre o homem e a mulher, não tem como ter um relacionamento. Essa prática do perdão já começa em casa. Entendeu? Como é que a sua esposa, né, as nossas esposas, faz alguma coisa que vai nos aborrecer e tal? Já começa ali. Você já respira fundo. Jesus, me ajuda. É ali, o perdão já começa ali. E também quando a gente faz alguma coisa de errado, a nossa esposa é a mesma coisa. Então, não tem como ter um relacionamento se não tiver essa atividade, essa prática constante do perdão entre as duas partes. Sim. Até mesmo que Jesus diz, né, que a gente que nós devemos perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7, né? Por dia. Né? Beleza. O segundo versículo está lá em Mateus 5, de 13 a 16. 13 a 16, você está marcado. Mateus 5, de 13 a 16. Muito bem. Posso ler? Pode. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Azinho? Nós devemos resplandecer a luz de Cristo? Com certeza. Com certeza. Sermos sal na medida certa? Justamente. Essa passagem, quando a gente quando eu falo eu e você, né, nós estávamos curtindo os prazeres do mundo, sim, né, que são bons, prazeres da carne, né? Ali nós éramos o sal insípido, sem sabor, ou seja, insosso, né, sem valor, sem nada. Quando Deus, pela sua misericórdia, nos abraça, nos aceita, Vazinho, é muito bom ser o sal da terra, porque tem sabor. É muito bom. Você acredita que eu nunca tinha feito essa reflexão? Essa reflexão em cima do sal associado ao sabor, porque o sal ele já tem um sabor, né? Sim. Né? Mas não sobre essa ótica. A minha ótica é essa, sabe? É pela misericórdia de Deus que Jesus, ele nos abraçou de volta, nos aceitando, sabe? Perdoando os nossos pecados. E a gente lá naquele mundão curtia, mas depois acabava, só tinha estresse, briga, ciúmes. Não acrescentava nada para a vida do próximo? Nada. A gente entrava ali vazio, saía mais vazio ainda. Hoje não. Hoje eu me sinto um sal com sabor. Sabe? Hoje eu me sinto um sal que eu posso chegar a uma pessoa que ainda não conhece esse Jesus e falar assim, vem que eu vou te apresentar. Através do Espírito. Eu vou ser só o canal, mas você vai conhecer o Espírito Santo.
Tem entendeu? uma água Tem que, uma água que é diferenciada, entendeu? que vai matar a sua sede. Justamente, eu quero que você deixe de ser um sal insípido e venha a ser um sal com sabor, entendeu? Então, assim, esse sal, eu vejo nisso. Aí, quando a palavra de Deus fala assim, ser pisado pelos homens. Quantas vezes a gente está no mundo, a gente é humilhado, sabe? A gente várias situações desagradáveis, sabe? Aí eu fico vendo, hoje não. Hoje eu vou fazer alguma coisa, sabe? Eu tenho que botar Deus na frente, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser luz, né? Então eu me vejo nessa situação, nessa luz que Deus, pela misericórdia dele, que eu não sou nada, mas pela Uhum. misericórdia dele, ele me deu essa oportunidade de estar falando a palavra dele, Uhum. sabe? E nós somos salvos pela misericórdia, né? Pela misericórdia, Pela graça, né? pela graça. Pela graça. O terceiro está lá em Provérbios, né? O Uhum. livro da sabedoria, É, né? Eu acredito que todo mundo deveria ler Provérbios todos os dias, inclusive os jovens, né? inclusive São eu mais já, imediatistas, né? E justamente. os Provérbios Salomão. de Salomão, para que você tenha uma vida melhor, É, mais produtiva, mais mais sábia, sábio. mais sábia. Provérbios 22:6. Provérbio 22:6. E eu estava levando a palavra, né? No, no Encontro de Casais, que Aham. a PIB faz todas as sextas-feiras, né? Às Uhum. 7h30. Eu estava levando a palavra aos casais e eu falando, Deus falou comigo ali na hora que eu estava levando a palavra, que eu estava falando sobre o homem, né? O homem ser o cabeça, explicando como é ser o cabeça, Uhum. né? O que realmente é a sua cabeça, e a mulher ser a sábia, né? Que ela vai edificar o seu lar, fazendo com que ela se encaixe e ele se encaixe a ela. E nisso, Deus falou comigo assim: Marcelo, fala para elas que a sabedoria eu dei a Salomão. Foi um dom que eu dei para ele, foi um presente que eu dei para ele. Eu dei para Salomão. Ele me pediu, eu dei. E eu dou essa dádiva para elas, porque está na Bíblia que a mulher sábia edifica sua casa. Então, toda mulher que for sábia, o lar dela vai ter os problemas normais, Sim, né, os cotidianos, sim. mas pela sabedoria da mulher, junto com o homem, que é o cabeça da casa, vão estar passando pela situação. Entendeu? E eu estava pregando e veio isso na minha mente, falei para elas, expliquei para elas como é importante, né, o lar com a mulher sábia. E tem também um outro versículo lá em Provérbios que diz assim: é melhor eu morar numa tenda no deserto do que em um palácio com uma mulher reclamona É, ou murmurenta. mamorenta, verdade. E aí, só pegando esse gancho aí, Justamente. né? Uhum. Então a gente sempre escuta, né, que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, mas a verdade é que na frente de um grande homem existe uma grande mulher, Justamente. né? É. Que bacana, que Entendeu? bacana. Eu acredito muito nisso também. Aliás, eu Uhum. acredito na palavra de Deus, né? E inclusive Também. que a mulher sábia, ela edifica a casa sim, Sim. né? Deus ama muito as mulheres, Deus escuta muito a oração das mulheres, Escuta, né? muito. De Escuta uma mãe, muito a oração então, de uma mãe, meu Deus do céu. exatamente, exatamente. Escuta muito as orações das mulheres Sim, e sim. que fica esse recado, né? Essa passagem para todas as mulheres, para todas as esposas, né? Justamente. Como uma forma de aprendizado Uhum. e eu escutando esse versículo seu aí que está em Provérbios, eu não esqueço da minha falecida mãe, né? Porque quando você falou no início da entrevista aí que a sua base espiritual vinha da sua família, né? Isso.
E eu posso te afirmar que a minha base espiritual vinha da minha mãe também, que apesar dela ter sido católica a vida inteira, Uhum. no meu lar, quem segurava espiritualmente todos nós era ela, em cima da fé que ela tinha. Ela lia a Bíblia todos os dias, ela fazia as orações, Uhum. ela ia à igreja, né? Então, assim, quando nós a perdemos, a gente perdeu aquela base, A referência, né? a referência. A referência. E isso é muito importante para um lar, para uma família, né? É muito Isso é importante. muito importante. E tem uma outra questão também, Marcelo, que eu queria te perguntar. Alguma vez na sua vida, você, tirando essa história que você contou aí do início da sua jornada, quando você veio para se estabelecer em Carangola, quando você retornou para o Rio de Janeiro, Uhum. relacionado a algumas situações que você, por conta própria, tomou as suas decisões em relação ao seu planejamento, aos planos da sua vida, sem consultar a Deus, Uhum. e percebeu que na realidade não funcionaram porque havia uma força maior de Deus te direcionando para um outro caminho, que era porque ele queria que você seguisse aquele caminho ali, Sim. específico, né? Porque tem uma palavra que eu não me recordo agora, eu não Uhum. sei se é em Isaías, onde é que é, você poderia até procurar para mim aí, Procure. que diz assim: os meus caminhos são maiores do que os seus, os meus sonhos são maiores do que os seus. Alguma coisa assim. Procurar aqui agora. Os meus caminhos são maiores que os seus, os meus pensamentos são maiores que os seus, alguma coisa assim. Me veio aqui à mente agora, mas eu não me recordo. Isaías 55, Isso, eu sabia que estava em 8, Isaías. 9. Você pode ler para nós? Uhum. Isaías 55, 9, né? 8, 9. 55, 8, 9. Isso. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Glória a Deus. Amém. Agora você vê, né? Existiu algum momento na sua vida em que você resolveu, por conta própria, tomar uma atitude sem consultar a Deus? Ah, tem, né? Tem várias situações, né, Gozinho? Nós somos impulsivos, né? Mas, então, desde que eu trabalhei em banco, né? Na verdade, eu trabalhei em uma cooperativa de crédito, né? Durante 10 anos da minha vida, Sim. né? Foi uma benção. Foi uma benção. O tempo que O você passou tempo lá. foi uma benção de muito conhecimento, né? Profissional. Só que quando a gente conhece, né? Algumas situações que o mundo nos proporciona, né? Eu acabei deixando de lado a vontade de Deus na minha vida, né? Infelizmente, né? Excesso de trabalho, Justamente, né? muita Atividade, responsabilidade, estresse, estresse, correria do dia a dia, né? ansiedade. Ansiedade, então muitas metas, né? Que a gente tinha que estar batendo. Então isso fez com que eu largasse mesmo, sabe, a vontade de Deus. Não estava mais tocando. Eu fiquei mesmo só por conta do trabalho, né? Foi bom por um lado, né? Mas foi péssimo por outro lado. Uhum. Porque, sabe aquela sensação que você ganha dinheiro, né? Sim. Você trabalha muito, você ganha muito, só que você não vê para onde o dinheiro vai? Que parece que tem um ralo É um aberto, ralo, né? justamente.
aquele Aquela negócio figura do devorador ali. devorador, perfeitamente. E assim, é, eu comecei a entender que estava faltando alguma coisa, né? E, e foi nessa época, findando, quando eu estava saindo lá desse serviço, eu comecei a voltar para Deus, né? Uhum. Mas não estava firme, não. Ia só de vez em quando e tal. Quando eu saí desse serviço, foi quando Deus me deu um choque de realidade. Porque eu estava naquele comodismo financeiro, né? É, e, e de repente acabou. De repente acabou. E, e eu vi que Deus estava começando a me tratar ali. A te forjar. É, Te levou pro vale, te proporcionou uma peregrinação, justamente. uma E caminhada. aconteceu uma situação que eu lembrei aqui agora. Eu saí desse serviço meu, foi no dia 22 de setembro que eu saí. Só que meses antes, em julho, eu fui num culto. Eu estava fora da igreja, mas de vez em quando, né? Eu fui num culto. E isso, Guazinho, foi em 2022. 2022. Eu fui no culto da Assembleia do pastor João Carlos, Uhum. lá no Santo Onofre. Sim, Rapaz, faço ideia, é um mistério. rapaz. Eu cheguei, né, quietinho, sentei no meu canto, quietinho. Aham, Tava eu, minha esposa, minha sogra, que tava levando a gente, né? aham, E nesse dia, o meu sogro também foi. Aí, e eu fui, aí eu pensei assim, vai falar com o meu sogro, né? O aham. meu sogro, ele não tem contato nenhum cristão, né? Ele é uma pessoa que acredita em Jesus, né? Tal, mas é a vida dele, né? Tal. Aí eu pensei, vai falar com ele. Eu tava eu aqui e ele aqui do lado, né? Aham. E eu baixei a cabeça quietinho, né? Quietinho. E o pastor João Carlos, meu filho, é do reteté. É, né? Ali é pentecostal na É alta. sapatinho de fogo, né? Literalmente, né? E assim, e demônio manifestando, expulsando, sabe? E ele entregando revelação, tal, tal, tal. Foi benção demais. E eu, na minha, quietinho, pensei, vai falar com o meu sogro. Aí ele chegou do meu lado, pastor, né? Nunca tinha visto ele. Ele olhou assim pra mim, vem cá. Falei pra ele assim, Eu tenho certeza. eu? Assim, eu? Não, mas eu tô tudo certo. Minha vida tá. Tem nada Tem não, nada né? não, pra mim tá tudo certinho. Ele, posso te entregar a palavra do Senhor? Aí eu, claro que pode. Então vem cá. Vazinho, ele me levantou pela mão, aí me levou lá no altar. Ele falou assim: Você, por que está retardando o seu dom, o seu ministério? Você está aqui, ó, no altar. E não só aqui. Já você está rodando o Brasil e fora do Brasil Olha só. desse jeito. E eu falando com você aqui agora, Guazinho, eu lembrei que naquele abraço que o pastor Matusael me deu em 2007, o pastor falou comigo que o meu dom é a palavra de Deus. 2007, eu lembrei que agora. E o pastor João Carlos falou comigo que falou assim: eu estou quebrando essas correntes que estão te aprisionando, porque você tem que fazer minha obra. Mas assim, eu não sabia. Sabe quando você entra em êxtase assim? Eu fiquei assim, sabe? E ele falando, a palavra dele entrando dentro do meu coração, Igual uma flecha. igual uma flecha, assim, sabe? Sabe aquelas ondas magnéticas, assim, que você, sabe assim? Eu assim, sabe? E ele falou assim, ele falou, né, sobre quebrar as correntes e tal, e eu estava lá no púlpito, né? E eu pensei, deve ser para tocar bateria.
É o que eu sei fazer, Você né? fazer, né? Guazinho, aí quando eu pensei assim, eu me lembro até hoje, é para levar a minha palavra. Parece que ele escutou falando. Para Tô pensando, pregar, né? sabe? É, ele falou outras situações lá, né? Que não convém aqui, mas e eu caí em espírito. Quando eu caí em espírito, né? Eu não tinha muita fé nisso, né? Via a pessoa cair no chão, isso aí é um show, isso aí a pessoa tá ali, Aham. né? Rapaz, quando eu caí em espírito, pensa quando você tá voando com o espírito. Eu fiquei voando com o espírito, entendeu? Eu fiquei voando, voando em espírito, sabe? A minha esposa, né? Fala que eu tava assim tremendo, sabe? Tremendo mesmo. Mas eu não tava sentindo nada. Aham. Eu tava assim, em off. Ouvia as pessoas, né? Normal. E eu ouvi assim, o pastor falando assim, ó, não coloque a mão nele. Nem eu vou colocar. Porque a mão que está sobre ele é do Espírito Santo do Senhor. Olha E só. ele está sendo tratado. Olha só. E como é que ele sabia que eu estava sendo tratado se eu tava sendo tratado mesmo? Eu Aham. estava voando em espírito. Aham. Entendendo? E eu senti Deus falando comigo ali, sabe? Deus me tratando, na verdade. Eu senti Deus ali me tratando. Isso foi em julho. Gazinho, a minha vida deu uma reviravolta. Porque logo em setembro eu saí dessa instituição financeira, Uhum. né? É, E Deus foi me tratando ali. Aconteceram outras situações também particulares, que eu levei alguns prejuízos, e, e Deus sempre falando comigo. Tipo assim, não vai vir não? Então eu vou apertar mais. E apertou, apertou. Apertou um certo ponto, assim, que eu falei assim, não dá mais não. Não dá mais. Porque se eu continuar, Deus vai apertar e eu vou parar num leito de hospital como eu parei. Uhum. Entendeu? Porque nesse ano de 2022, eu tô lembrando aqui agora, em abril, eu tive 2 operações com risco de vida. Eu tive uma infecção generalizada, quase. Eu tive uma infecção renal que deu pus interno e estava já passando por uma infecção generalizada. Se eu demorasse mais 1 hora para chegar, eu não ia sobreviver. O bom é que o médico só falou isso comigo depois que eu já tinha operado 2 vezes. Entendeu? Isso foi em abril, né? Então foi tudo assim no ano de 2022, aquela situação toda. E o ano de 2023 entrou, sabe? Foi uma benção, mas eu sempre, assim, muito insatisfeito, sabe? Sempre muito insatisfeito, procurando algo, e eu sentindo Deus me apertar, sabe? Sempre ali, ó, apertando a minha vida, e eu cheguei para minha esposa e falei assim, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que, É agora ou eu nunca. tenho que ter essa postura. Eu tenho que ter uma postura de homem de Deus, sabe? Não dá. Assumir aquilo que. Eu tenho que assumir a palavra. Eu tenho que assumir a palavra. Porque eu sempre fui muito de altos e baixos em relação à Uhum. palavra de Deus. Uhum. E eu sinto hoje que eu entristeci muito Deus com isso, sabe? Altos e baixos, tal. E hoje, sabe? Hoje não dá mais. Hoje eu tenho que seguir o que Ele quer. Entendeu? O que Ele quer, que eu sinto na minha vida é levar a palavra dele, né? Amém. Não tem tanto conhecimento como alguns têm, Mas ele capacita. mas ele capacita, Ele capacita a gente. justamente. Ele capacita. E é nisso que eu estou buscando, entendeu? E vou te falar, essa busca que eu tenho aqui hoje, nada se compara. Já ganhei
dinheiro com outros investimentos, com outras coisas e tal. Eu conheço pessoas hoje, mas pessoas que são bonadas financeiramente, pessoas muito bem de vida, sabe? Na classe já do milhão, vamos dizer assim. Mas está sempre a busca demais. Está sempre buscando mais, nunca está satisfeito com nada, né? Tá sempre ali, ganhei um montão de dinheiro ali, tá? Aí passa 3, 4 horas depois, já esqueceu aquilo ali, que já aparecem outros problemas, e aquela vida louca, aquela busca incessante, uma falta de paz, que eu vou te falar. Uma sede que nunca é Não é saciada. saciada, entendeu? E hoje eu vejo, sabe? Lá em casa não falta nada, sabe? Eu entrego tudo na mão de Deus. As provisões estão sempre. As provisões estão ali, porque quem provê não sou eu. Eu saio para trabalhar, mas tudo vem do Senhor. Amém. Você pode ganhar pouco, você pode ganhar mais ou menos, muito, enfim. Mas se você for fiel com Deus, você pode ter certeza que nada vai faltar. Salmo 121, o meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do alto. Não é o Salmo 121? Salmo 121, posso conferir aqui? 121 pode. Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde virá... Perdão. Elevo os olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Né? E aproveitando aqui, Guazinho, quando eu falo em fidelidade, eu tenho eu tenho uma intimidade tão grande com o Senhor hoje, né, que falar do que eu vou falar agora sobre o dízimo e as ofertas, para mim não me causam nenhum constrangimento, né? Só que eu tenho experiências grandes com o Senhor, quando eu passei a ser um dizimista fiel na igreja. Porque a palavra de Deus fala em Malaquias, né, 3:10, se não me engano, que para trazer os dízimos, a oferta à casa do Senhor e colocar a prova ao Senhor Deus em relação a isso. É a única palavra, a única passagem da Bíblia para que ele autoriza a gente colocar ele à prova. Ele aprova. Ele aprova, é a única passagem, né? Mas, eu não coloquei Deus à prova em nada disso. Deus sabe do meu coração, entendeu? Então, eu quando passei a ser fiel, sabe, com Deus em relação aos dízimos e às ofertas, eu vou te falar. Não é porque eu estou ganhando mais, eu estou ganhando menos. Mas a provisão que o Senhor abre, entendeu? Ela é diferente. É ilimitada, é algo assim. É surreal. É uma coisa assim, sabe? É impressionante. Inexplicável. Né? Você pode ganhar um salário mínimo. Mas seja fiel nesse salário mínimo para você ver. Eu tenho certeza que esse mês que você for fiel vai ser muito diferente do mês que você não vai ser fiel. Sim. Entendeu? É uma coisa assim linda, sabe? Então eu falo isso de coração aberto, porque eu vivo isso hoje e Deus não deixa faltar. Não deixa, não. Entendeu? Mas é isso aí. Marcelo, nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. Já chegamos aí com 1 hora já. Uhum. Quero te agradecer imensamente mais uma vez aqui pela participação. Tá? Eu gostaria de ficar mais tempo aqui batendo papo. Tá bom mesmo. Sobre Jesus, né? Sobre a Bíblia, sobre as passagens. Para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo hoje, eu gostaria que você encerrasse esse podcast com uma oração. Quero agradecer mais uma vez aí aos nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, né? A Laco, a Serve Peças, Milani Cunha Modas, Milani Cunha Kids, a Dames,
e a Aeromídia Digital, o nosso amigo Alessandro, lá da Casa de Caridade Carangola. E também aí, lembrando que nós temos aí a Valente Serviços Digitais, ali em frente à Praça Coronel Maximiano, né? Do lado da Laco. Ao lado ali do Laboratório Laco, né? Em frente à Praça Central de Carangola. Marcelo, muito obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Pela oportunidade de estar aqui no Louvorcast, abrilhantando esse 4º episódio, né, do nosso podcast cristão. Eu gostaria que você fizesse uma breve oração para nós aqui, como é praxe, né, de todos os nossos convidados, tá bom? Pode ficar à vontade. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te entrego, Pai, a vida do Guanair em suas mãos, Pai. Amém. Te entrego, Pai, esse projeto, Pai, que ele está fazendo em suas mãos, Pai. E eu tenho certeza, Pai, que em nome de Jesus, Pai, esse projeto ele vai alcançar vidas, Pai, aonde ele nem imagina, Pai. Que esse projeto, Pai, vai ser usado, Pai, para salvar pessoas, Pai, que estão necessitadas, Pai. Pai, te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar falando mais sobre a sua palavra, Pai. Te agradeço por nossas vidas, Pai. E te peço, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai. E que as pessoas que forem assistir esse podcast, Pai, elas venham, Pai, entender que só o Senhor é Deus, Pai. E que elas venham aceitar o Senhor como o único e salvador de suas vidas, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. A gente se encontra. Abraço. Abraço. A paz do Senhor para todo mundo.